RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design. Tava um som super alto aqui, você não tem ideia. Nós estamos na RDC-TV, canais 24 e 524 da NET. E o programa hoje vai fazer jus ao nome design, porque nós vamos ter 2 entrevistas sobre o assunto. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Cláudia Casaccia, ou Casaccia, como dizemos aqui, não é? Que é arquiteta e é designer de joias, inspiradas todas na arquitetura. Então ela junta o design e a arquitetura. Perfeito. E também a Ana Schneider, do Sindimóveis, que está logo ali. A gente vai falar do projeto Raiz. A Ana vai conversar com a gente sobre os projetos que enaltecem o design brasileiro, vai nos contar as diferenças entre as formas de fazer design no Brasil, até para a gente entender melhor, afinal, o que é o design. E o Matheus Porto Color, o Matheus faz adesivos incríveis, com palavras, com estampas, para todo tipo de funcionalidade e decoração. E a gente, então, vai começar dando boa tarde a esse trio maravilhoso. Boa tarde, Cláudia, Ana, Matheus. Muito obrigada. E a Cláudia me lembrava que ano passado ela participou da mostra Elite Design, que nós temos trazido aqui profissionais que expõem lá. A mostra está aberta à beira do Guaíba, né? E ela participou com suas joias, inclusive ganhou uma eleição feita pelo público. Um espetáculo, hein, Cláudia? Foi exatamente isso. E aí tu sempre juntas a questão da arquitetura com o design, né? Daqui a pouco a gente vai ampliar um pouco mais essa questão toda, mas eu achei muito interessante que tu tem a formação de arquiteta, faz design, mas tu juntas as duas coisas na tua criação, não é? Isso é fantástico. É que a arquitetura, ela não sai da gente, né? Ela acompanha a gente para a vida toda. Em tudo que a gente faz tem um pouquinho de arquitetura. Certo. Né? A tua formação foi aqui em Porto Alegre? Foi, me formei na Ritter, né? Certo. Na década de 90. Deixamos assim, né? Tudo certo. Na década de 90. E eu fui morar na praia. Eu morei em Atlântida durante 16 anos. E aí, essa volta para Porto Alegre, há 3, 4 anos atrás, é que eu comecei a fazer uma coisa um pouquinho diferente da arquitetura. Um pouquinho diferente, não. Tudo a ver com a arquitetura, né? Que é o design de joias. Uma outra escala, né? Uma arquitetura em miniatura. E Ana, me conta, tu faz consultoria para o Sindimóveis, conta assim como é que é a tua atuação profissional neste mundo do design. Perfeito. Bom, eu atuo junto à indústria moveleira há 20 anos e junto aos setores em Bento Gonçalves e ao Sindimóveis de Bento Gonçalves. Mas em 2014, o Sindimóveis, com o projeto Raiz, que a gente vai falar mais depois, né, escolheu o projeto como uma estratégia setorial de desenvolvimento, de posicionamento do setor fora do Brasil por meio do design. Então, e eu tenho atuado junto a essa questão. Minha formação é em comércio internacional. E eu apoio, então, toda essa questão da estratégia de posicionamento lá fora. E tu está sediada fisicamente aonde? Em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, certo. Mas tu passa viajando em função da Exatamente. Da atuação, a gente, né? até porque o Sindimóveis ele está em Bento Gonçalves, mas ele acaba desenvolvendo o setor nacionalmente, né? E tem muitas ações de escopo internacional. Então, você circula bastante. Tem uma agenda anual bastante intensa, né? A gente tem falado do Sindimóveis Bento Gonçalves, do design aqui, dessas ações internacionais. A gente teve mais de uma vez, inclusive com a Marta Manente e tudo. A gente gosta bastante de esclarecer você a respeito do que é o design e qual é o valor que ele tem para a gente como uma peça produzida autoral, como ela é como uma obra de arte. Eu sempre digo, é uma peça boa de design, é uma herança, é um investimento, né? Mas e Matheus, e tu trabalha, tudo bem, querido? Tudo bem. Com, o teu produto é de estampar qualquer superfície que tenha condições de receber um adesivo.
Sim, que esteja plana, nivelada, maravilhosa. De preferência, né? A gente vai procurar sempre ter uma outra solução para caso não esteja nivelado, como tu falaste. Normalmente a gente vai trabalhar com algum adesivo ou com um material com um relevo diferente para fazer um papel de parede bacana. Certo. Alguma coisa assim, uma cobertura de superfície. Porém, quando a gente tem uma parede não muito nivelada, a gente pode correr atrás de uma chapa de PS, por exemplo. A gente adesiva o PS, que ele é plano, e aplica sobre a parede que não tem muito nível. Certo. Então a gente vai buscar sempre uma solução para mudar, né? Para fazer uma coisa bacana. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, teu trabalho. O Matheus fez uns adesivos que estão, inclusive, aqui na RDC TV. O nosso carro, aquele bem discreto da RDC, que a gente vê na rua. Não é RDC TV. Que a gente adora. Foi o Matheus que fez. E a gente vai contar tudo isso daqui a pouquinho. Nós vamos agora ao intervalo comercial e nós voltamos com a Cláudia Casácia, a arquiteta que trabalha com designs de joias inspiradas na arquitetura. Que delícia! Até já, fica aí, hein? A arquiteta Cláudia Casácia, que está aqui ao meu lado, reúne tudo que a gente gosta, arquitetura e design. Ela aplica a inspiração na arquitetura no design de joias. Falei certo, Cláudia? Sim. Me conta, no início do programa tu já contava um pouco da tua história, né? Que tu foste morar fora de Porto Alegre e tudo, mas eu queria entender o momento que tu juntaste as duas coisas na criação de uma peça, de uma joia baseada na arquitetura. E quais são esses elementos da arquitetura que tu transpõe para esses acessórios tão bonitos? Eu não considero que seja um momento de saída da arquitetura a construção de joias, né? Sim. De construção de joias. Porque elas são áreas, como tu mesmo disseste, muito afins. Sim. Então, a gente trabalha a mesma coisa, a proporção, a gente trabalha o belo, a gente trabalha também as limitações dos materiais, das técnicas. Sim, e até funcionais, né? Porque tu tem que pensar qual é o peso que a criatura vai carregar no pescoço, exatamente, como é que vai ser o anel, né? Se ele vai impedir o movimento, vai dificultar, isso, né? Eu até tenho bastante feedback das clientes, diz assim, eu ponho o teu anel e eu nem sinto que eu estou usando, é tão confortável. E realmente, então todas essas coisas estão super ligadas. A gente tem umas imagens, uns objetos, aliás, aqui no estúdio, que a gente poderia mostrar, porque eu acho interessante, a gente tem fotos também, mas mostrar a peça física, tu vê a dimensão dela, né, a escala em relação à mão, se tu puder pegar alguma ou apontar para a gente ver, eu acho interessante. Tu contares o que inspirou cada peça. Aí nós temos 3 coleções, é isso? São 3 coleções que eu tenho aqui. A primeira, que foi a primeira que eu fiz, já tem algum tempo, né? Foi trazer para a joia o cobogó, que são aqueles elementos que fazem divisórias, estão super... Sim, os elementos vazados, né? Que estão super na moda, trazer eles para o acessório, para a arquitetura. Então, eu desenhei esses 4 modelos, né? São, esse aqui é o planalto, esse é o navete, esse é o quadrate e esse é o círculo. E eles são juntos, quando tu concebeste eles, tu já concebeu o tipo de corrente que tu ia colocar, o conjunto todo? Sim, a gente pode fazer avaliações. Ele tem uma alça pra gente poder prender o acessório que mais combinar. Então, se a pessoa é mais, digamos assim, mais descolada, dá pra usar um couro, né? E aí esse aqui fica em choker, né? Mais em cima. Mais em cima. Certo. Até tem uma cliente que sempre compra para dar de presente de formatura em arquitetura. Sim, perfeito, não é? É uma boa sugestão, né? É uma ideia.
E aí a gente tem aqueles anéis ali embaixo que tem uma história bacana também. Eu fiquei super interessada em saber mais a questão da inspiração dessas peças. Podemos contar? Podemos. Eu não sei se tem mais. A gente está vendo a imagem aí. A gente tem produzi. fotos também das imagens da Cláudia. A gente pode ir mostrando enquanto a gente conversa. Depois a gente volta para o estúdio. Essa aqui é a coleção Aberturas, tá? Certo. E agora a gente está vendo ali essa peça. Ela pertence em resina, tá? Em resina. A qual coleção que ela pertence? Eu fiz alguns anéis, alguns modelos em resina. Esse se chama Reine. E aí, né, ele lembra um pouco uma pedra, um mármore, uma coisa, né? Ele tem um efeito com... É feito na resina. Na resina. Que interessante. Ali, na verdade, eu uso três fases de resinagem. A gente pode mudar a imagem. Olha só. Esse aí, juntando as duas coisas, pode ver que aqui minha primeira fase é mais dentro da prata. E aí eu comecei a estudar a aplicação da resina e em algumas peças eu fiz a união das duas. Dos dois materiais. Até uma coisa bem interessante, porque assim, muita gente trabalha com pedras, né? A pedra, a gente tem que se adequar ao material à pedra que tu tem. Tu recebe uma pedra ou tu compra uma pedra, então tu tem que fazer ao redor da pedra a casinha, que a gente chama, as garras, e prender essa pedra existente na prata, no ouro, no metal que for. E eu fiquei meio inquieta com isso, porque, na verdade, eu teria que me moldar a pedra. Eu queria mandar no material. Eu quero mandar no material. Entendi. Então, como é que eu mando no material? Botando a resina. Claro. Essa peça linda que a gente está vendo é um colar, uma gargantilha. Elos. Ela é em que material? Prata. Toda ela em prata, mesmo prata. Aquelas partes que unem uma a outra. Certo, a gente pode mudar a imagem. Essa peça aí está em Michigan agora. Tem Michigan, chiquérrimo isso. E são peças únicas? Eu faço uma tiragem bem pequena. Tá? Tem algumas, aquela de Elos, ela é única, essa aí também, a retrô, coleção retrô. Eu tenho várias imagens agora a gente está vendo o Cobogó, né? Esse é o Cobogó, daí esse é unindo 4, né? Para começar a fazer aquela textura. A parede. A parede, parede. Mas fica uma peça meio grande, Mas é interessante, mais curiosa. difícil. Olha só, essa já é única, mas essa é maior do que essa que a gente tem aqui no estúdio. É exatamente desse tamanho. Olha só o que é a foto. Parece bem maior. Eu também exploro um pouco as maneiras de prender, né? Pois eu dizer, algumas são quadradas, outras ficam meio triangulares, na verdade, né? a forma de prender, porque o ponto a peça ela vem assim e eu faço atrás a amarra, né? Como o gancho para prender de várias formas. A gente está vendo outra bicolor. Também com resina, né? Misturando a prata com a resina. Na verdade, essa peça aqui, resinada atrás. Certo. Né? A peça do Cobogó. Então, ela dá para usar dos dois lados. Que interessante. Então, ela fica um Cobogó só prata de um lado e com cor do outro. Nessa aqui dá para ver, não sei se... quando a gente voltar aqui para o estúdio, a gente mostra. A gente está vendo agora a imagem que está na tela. Azul aqui eu trouxe. A gente não dividiu a tela. Agora a gente voltou para cá, tu pode mostrar. Mostra ela atrás. Olha só, na frente ela tem cor. Ela tem o azul. E atrás ela é esse tem prata. Então, super versátil. São duas peças em uma, né? Interessante. Mas vamos continuar mostrando as coleções que a gente tem aqui, porque a gente não falou da Citrus, né? Da Citrus. O que não apareceu também foi a coleção essa, inspirada nas janelas do Iberê, lá da Fundação Iberê. Sim, é isso que eu queria te contar. Porque a arquitetura é um prédio icônico, né? Aqui em Porto Alegre e me seduz bastante a saída até lá, principalmente por essas miradas que se tem para o Rio. Agora e toda a carga. Tá falando, deixou o designer de lado. Muito bom. E aí assim, eu tenho que trazer esse sentimento, essa visual, essa abertura, que na verdade pode ser, esse nome também pode ser tem mais significado do que janelas, né? Aberturas, a gente está se abrindo, né? Para novas possibilidades.
E ele tem anéis e um pingente, que é lindo, é lindo e eu não cheguei a ver se apareceu ali. Um pingente também dessa mesma coleção inspirada nas aberturas do Iberê. Certo, olha ali, ó. Ah, tá ali, ó. Tá ali ele. Esse pingente pra mim, assim, É maravilhoso, realmente. E essa é a tua peça mais icônica para ti? Assim, que representa... eu estou recentemente apaixonada. Ah, muito bem. Mas, olha só, o marido está aqui. E esse anel, ele faz parte, que a gente está vendo agora na tela? Ele é único. Ele se chama equilíbrio, porque ele é inspirado no Yin e Yang, a forma... E quando tu faz mais de uma peça da mesma imagem, tu faz quantas? Porque em arte tem algumas convenções, né? Não que seja super rígido, mas alguns escultores, por exemplo, estabelecem que fazem 6 peças, né? Uma tiragem de 6 e que é considerada ainda única. Outros acham que pode ser um pouco mais, enfim. No teu caso, tu tens um número X de peças que tu faça para que sejam consideradas únicas? Em algumas, aquela equilíbrio e essa dos cobogós, não. Eu não tenho o limite esse, Sim. né? Até porque eles são técnicas de cera, né? E é uma técnica para se construir o protótipo, né? Então, essa aí, ela tem tiragens maiores. Certo. Já a coleção retrô, por exemplo, as que eu fiz foi uma só. Então, ela é uma coisa mais artística mesmo, assim, e eu não consigo fazer igual. Ela vai estar dentro da coleção retrô, mas ela vai ser uma peça diferente da outra, ela vai ter um toque diferente, ela vai ter uma textura diferente, então é 880, né? Sim, entendi. E aquelas peças vermelhas ali são as mais recentes? Isso, a tua coleção Citus? Essa aqui é a coleção Citus, que eu fiz agora para a Open Feira de Design, que vai ter amanhã, que é o nosso Espaço assunto Unicinos, também. ali da Nilo Peçanha, né? Então, é amanhã das 11 da manhã às 8 da noite. Certo. E essa coleção, ela é toda em resina? Ela é toda em resina. E tem várias cores? Várias cores, e eu fiz algumas com degradê, que ficou um arraso. A gente tem que são anéis e pingentes anel também. E o pingente. Também é mais ou menos dentro dessa mesma ideia da pulseiras tu nunca fizeste? Sabe que eu fiz umas 2 pulseiras só em todas. É mais difícil? É mais complicado? Não, tu sabe que porque eu não uso. Então daí fica aquela... Nem lembra que existe. Nem lembro. Agora me conta, a respeito, a gente falou no início da tua obra que ganhou prêmio lá pela escolha do público, né? Ano passado na Mostra Elite Design. Na Mostra Elite Design, a Triple fez um espaço que se chama Biblioteca do Joalheiro. Né? E nessa Biblioteca do Joalheiro a gente expunha os nossos trabalhos, e no centro tinha um local onde tinham 18 peças que eram para ser votadas pelo público. Elas não tinham nome, elas tinham só uma numeração, e a pessoa votava no número, não sabia de quem era. Sim. E aí a minha peça... Era qual peça? Eu botei ela dentro Ela lembra, ela tem alguma relação assim, com essas aqui? O nome é Concurso Água. Então, todas as peças, elas tinham que ter essa inspiração. Sim. Né? E no conceito que eu fiz dessa peça, ela tinha uma pedra azul. Certo. Né? Água, óbvio. E ela tinha um formato que também lembra um útero. E o nome da peça que eu botei é Origem. Então, a água como útero é a origem da vida. Ela era grande, pequena? Não com o tamanho dessa tua, assim? Não, ela vinha grande até aqui. Eu acho que eu tenho a imagem. Eu acho que eu lembro dela. Por isso que eu te pergunto, que ela era um pouco maior do que essa que a gente está vendo aqui, né? Eu acho que eu lembro dela, assim.
A gente está vendo ainda uma sequência de imagens que a gente tinha para a última. para chegar até o final. Essa é a coleção retrô, né? Que essa é muito anterior bonita também. É muito bonita. E a tua gargantilha queridinha lá. Olha só. Essa é Elos. Essa é linda. Essa aí. Eu lembro dela. Eu lembro dessa peça. Eu lembro que eu votei. Tu votou na minha peça? Eu até acho que foi, mas eu não vou te mentir, eu acho que foi, porque eu me lembro que tinha uma pedra azul. Se tinha outra com pedra azul, não lembro, mas... Algumas, porque todas eram concurso água, então muita gente pegou que linda peça essa azul. imagem. De quem são essas fotos? Do maridão, Edmundo. Do marido. Como é o nome do marido? Edmundo Francisco. Muito obrigada, Edmundo. Arquiteto também. Arquiteto também, que maravilha. Um casal de arquitetos. Agora as peças azuis, que lindas elas. Resina. Inclusive, eu dou aula de resina. Ah, que bacana. Na joalheria, né? Certo. Na Escola Gaúcha de Joalheria. Escola Gaúcha de Joalheria, muito bacana. E amanhã, quem quiser te encontrar e ver teus produtos, vai na Open Feira de Design, ali no maravilhoso prédio novo da Unicinos. É lindo lá, Das 11 até o final da tarde, até 5 horas. Às 20? Até as 20? Ai, que teve uma que foi até as 5. Enfim, até as 20 horas, melhor, né? Então estão todos convidados. Cláudia, muito obrigada pela tua presença, parabéns. A gente vai a um intervalo e volta para continuar falando de design. Vai ser muito interessante. Fica aí. Cá estamos com Ana Cristina Schneider, consultora do Sindimóveis Bento Gonçalves, e nós vamos falar sobre o maravilhoso projeto Raiz de Design, não é, Ana? Muito bem-vinda de novo. É um assunto que a gente gosta muito de tratar aqui e tu é super entendida na coisa. Então a gente quer começar entendendo o que é o projeto, como é que é a inserção dele e dos designers todos que fazem parte dessa confluência, digamos assim, de criativos. Perfeito, eu que agradeço, então, a oportunidade de estar aqui conversando contigo no teu programa. O Projeto Raiz, realmente, ele trabalha fortemente a internacionalização do designer de mobiliário brasileiro. Então, ele veio, como a gente falou antes, né, o Sindimóveis é uma instituição de muitos anos, né? A gente tem uma plataforma de negócios, que é a Feira Móvel Sul, né, que já tem mais de 30 anos. A gente tem o Prêmio Salão Design, que tu conhece bem, né? Sim. E em função dessa expertise, a gente, em 2014, começou com o Projeto Raiz. O Projeto Raiz, ele é uma ferramenta estratégica do Sindimóveis, com o apoio da Apex Brasil, e ele é para levar o designer de mobiliário brasileiro para fora do Brasil. O que a gente quer com isso, né? A gente quer levar tudo que a gente tem de positivo, de criatividade, de competência, de funcionalidade, que é muito pouco conhecida fora do Brasil. Exato, e a gente tem muita imagem, a gente pode colocar já as fotos, enquanto a Ana fala, para a gente conhecer essas peças que fazem parte desse projeto. Perfeito. Então, esse projeto hoje, a gente tem em torno de 50 estúdios de design no Brasil que fazem parte. Né? É bastante, tem muita gente nova entrando, né? Todos estão convidados para participar, né, desse projeto. Ele é um projeto aberto, realmente para o designer que tem interesse em se internacionalizar, em buscar o mercado externo. Como é o caso do Paulo Alves, que a gente estava vendo na imagem anterior e nesta também, né? A gente está vendo uma feira, é isso? Essa é uma imagem na feira ICFF, em Nova York. É uma feira que nós começamos em 2014, nós prospectamos o mercado dos Estados Unidos para entender qual era a dinâmica do mercado, o que valorizava, o que a gente precisava aprender para fazer negócios lá. Em 2015, nós levamos designers para palestrar nos talks dessa feira. E em 2016, 17 e 18, a gente tem apoiado a exposição de designers brasileiros lá. Então, por isso que aparece ali, né, a imagem agora, ali está o Farer, né, tem Paulo Alves, tem vários designers que expuseram na feira. Antes, você falou de Marta Manente, né, que também expôs na ICFF. É uma feira bem importante. Estou sentada aqui no Ronald Sasson. Exatamente, o Ronald também faz parte. Olha só. São super importantes essas feiras, né? Não só para fechar negócio e vender efetivamente, mas nos tornar conhecidos e circular.
porque eu lembro até de um caso que eu acompanhei de uma pessoa, uma italiana que veio aqui, olhou uma peça de design nossa, falou, oh, não sei o que, se era cópia, se não era cópia. Bom, a nossa peça era muito mais antiga do que a peça a que ela estava se referindo, né? Então, como a gente não é conhecido como designer, o design italiano é mais conhecido, parece que tudo começa lá e o mundo depois continua o processo, ou copia, ou se inspira. E às vezes não é verdade, a gente... esses trabalhos do Projeto Raiz, eles têm muita inspiração, né, local, é um designer global, mas com inspiração local. Os designers se apropriam, né, são instigados por nossas coisas a criar peças dentro de padrões internacionais, mas são super focados aqui, né? Com certeza, e até nesse caminho, né, o nome Raiz, ele vem exatamente em função disso, né? Conta pra gente. Nós, assim, no início, tentamos muito identificar características do design brasileiro, né? Porque há países que têm características muito próprias. Sim. E no Brasil, a gente percebe que não. Que o que nos define é exatamente não ter uma única característica que nos defina. A gente tem designs muito diferenciados, né? De acordo com o local, com a raiz desse designer, com a formação, com acesso a matérias-primas diferenciadas, com características da comunidade, né? Estão mais próximos à indústria, estão mais próximos ao artesanato, né? Então, essas múltiplas características é o que define o brasileiro, né, o design brasileiro. E isso é muito legal, isso a gente percebe em todas as nossas mostras, em todas as nossas participações, o quão diverso nós somos, né? Eu acho que a gente está vendo o sentar do brasileiro, é isso? Na imagem anterior, sim. A gente tá, aquela que passou... O que a gente tem dentro do Raiz, que é bacana explicar, assim, né? A gente tem ações que são de promoção comercial, como a ICFF, né, em Nova York. Então, realmente, para lá vão designers, cada um no seu stand, cada um com sua estratégia, seu posicionamento, e buscam fazer negócio de uma maneira diferente, né? Hoje, os designers do Raiz buscam duas maneiras de fazer negócios. Ou eles acabam querendo exportar o mobiliário com o seu parceiro industrial no Brasil, com a fábrica no Brasil, e muitos buscam licenciamento, né, de fabricação e distribuição no exterior. Então, isso é o viés das ações de promoção de negócios. Certo. E nós temos as ações de posicionamento e imagem, que é o Sentar do Brasileiro, é um exemplo de uma delas. São mostras aí coletivas que tem esse objetivo, que a gente, um passo de formiguinha, né? Mas quem sabe daqui 10 anos a gente vai ter esse reconhecimento. Puxa, Brasil sim é formador de designers, né? E isso puxando toda a cadeia moveleira, né? Nesse processo. Então, as imagens que a gente estava vendo, que são dessa mostra coletiva, mostram exatamente essa mescla. A gente tem aquela peça, né, do Ronald Sasson, né, com o dourado. Anterior, acho que é Beer, se não me engano. Exatamente, da Beer, que é forte industrial, e tem designers que são muito intensivos em trabalhos mais comunitários. O exemplo disso é o Sérgio Matos, né? Então são extremos, né? E tudo isso é design de mobiliário brasileiro. É incrível, né? Porque quando a gente fala do Sérgio Matos, por exemplo, a gente fala de alguém que tem um trabalho de cunho social, inclusive, que é super importante, né? Tem um impacto social também. E outra coisa, a gente está vendo várias imagens que estão passando enquanto a gente fala, e a gente vê a diversidade, acho que apareceu o Léo Romano antes, a diversidade de materiais, né? Porque quando pensa design imobiliário, uma cadeira de madeira. Não, né? Tem milhares de materiais que são explorados, materiais navais, ou, enfim, tecido, materiais sintéticos. Acho que tu pode até falar melhor sobre isso, qual é a diversidade que a gente encontra nas criações de design, os metais e tudo isso, pedras. Embora a madeira seja o primeiro pensamento, ainda conecta muito com madeira, porque a gente tem uma riqueza incrível, né, nesse sentido. Mas realmente temos muitas mesclas. A gente tem fibras, tem metal, né, tem plástico, tem outras possibilidades, né? E realmente isso é muito variável de acordo com a formação e com a proximidade dos parceiros. Olha o balanço da Marta Manente lá. Dos seus designers. Isso é um projeto super bacana, porque também é uma parceria com a indústria de couro. Esse balanço veio de uma aproximação entre os curtumes, né, e o projeto Raiz, né? Que a gente também busca fazer muito isso, essas parcerias, né, com outras instituições e com outros setores, para impulsionar esses designers lá fora. Sim, e a gente está vendo a colocação do nosso design de uma forma bem
quase solene, assim, super bem colocado, né? Isso é super importante, né, Ana? Super importante. Mostrar bem as peças. Essa imagem especificamente, que tu me perguntaste antes, é na Embaixada Brasileira em Paris. Exatamente. Isso. Então tem uma peculiaridade muito forte do espaço, né? Antes se falava de aproximação de arquitetura e design. A primeira mostra coletiva que nós fizemos do Centro Brasileiro nessa linha, né? Do coletivo de posicionamento, após Milão, foi em Roma o ano passado. No Panfili, né? Exatamente, no Palácio. E lá nós fizemos uma união muito forte com a arquitetura. A gente teve nós reproduzimos uma planta baixa, como se fosse um recorte de um apartamento do Copan. E fizemos uma escala de 1 por 1, né? E os móveis aplicados. Então a gente conectou muito o design de mobiliário com a questão da arquitetura. E dentro do palácio, brasileira. né? Dentro do palácio. Incrível, assim. 2 vezes a arquitetura, né? Exatamente, foi muito bacana. Muito bacana. Então, de acordo com o local, a gente também se organiza, né? Ou se adapta. Nós fizemos, depois de Roma, fizemos Paris, que aí com a característica muito peculiar da embaixada. Estivemos em Estocolmo esse ano, durante a semana de design, mas aí não dentro da embaixada, em parceria com a embaixada, mas dentro de um lugar que era um espaço, uma galeria e um espaço de coworking, então uma mostra também muito diferente das demais, em função de todo o entorno, né? Claro. E esse ano, então, seguimos com as mostras. A gente acabou de sair de Londres, né? Dentro da embaixada. E essa mostra já está indo ano que vem para Barcelona. Pois é, tu me contavas que ia para Barcelona. E eu já queria saber, em Milão, ano que vem, o que o Raiz fará? Então, o Raiz já está desenhando, né, a participação para 2019. Né? Nós participamos dessa ação junto à Apex Brasil e ao Bi Brasil. Então, a gente está buscando uma área dentro do espaço brasileiro para o Raiz. E já estamos conversando também com uma pesquisadora, historiadora, enfim, que vai construir essa nova história para Milão 2019. Ah, que maravilha. A ideia é que essa história paute toda a seleção dos mobiliários, né, dos designers. Certo, para contar essa história. Para poder conectar melhor. E tem muito a ver com o que a gente falava antes de sustentabilidade, né? A gente quer trazer um olhar, assim, porque sustentabilidade é inerente a design, né? O designer brasileiro se preocupa com isso na sua base, mas a gente quer que ele conte essas histórias e que torne isso perceptível para quem não nos conhece. Então, trazer não só a sustentabilidade da madeira, como a gente falava antes. Que é óbvio, né? Como a gente pensa. Que é evidente, né? Que se trabalha com madeira sustentável, né? De manejo, enfim, mas que também traga todo o aspecto social e todos os demais aspectos relacionados a esse processo. Então, a gente está construindo algo nesse sentido, em breve vai ter novidade. Ai, muito bom. A gente está vendo, foi nos Estados Unidos essa mostra, né? Sim, isso foi um showroom que ficou durante 6 meses no mercado norte-americano, foi em Orlando. Orlando, isso. Foram alguns designers do projeto Raiz que ficaram lá. A Farer e NDT Design. Eram 4 estúdios que trabalharam uma estratégia de showroom B2B por uma necessidade também de negócios, né, de ter o móvel, porque o móvel é a tangibilidade do trabalho do designer, né, e ao mesmo tempo, para que ele seja atrativo, a gente quer testar, né, eu quero sentar, eu quero ver se ele é confortável, eu quero tocar, né, então esse showroom ele veio para atender a essa função. E ele ficou durante 6 meses com captação de compradores norte-americanos para que pudessem visualizar, sentir, né, efetivamente a qualidade do nosso mobiliário. É isso que eu ia dizer. É importante também que tenha um tempo um pouco mais longo, né, para que essas peças sejam conhecidas. Porque não é só o brasileiro que às vezes deixa para a última hora, ou está viajando, não pode ir na exposição naquele dia, naquela semana. 15 dias é um tempo bom, né? Não, com certeza. As nossas itinerâncias têm buscado essa questão de pelo menos 2 semanas. Em Roma a gente ficou 1 mês, né? Então também depende muito de disponibilidade de espaço, né? De recursos, porque a gente quer cada vez mais dar mais resultado com menos investimento, né? Isso faz parte mundo novo, exatamente, de todos os negócios. Todos né? os negócios são assim. Mas a gente tem buscado alternativas para gerar essa permanência, né? É muito bom. A gente está quase encerrando a nossa entrevista. Eu queria te perguntar o que tu gostaria de dizer para encerrar, até para dizer da abertura do projeto, do prêmio e tudo isso. Perfeito. Bom, do Prêmio Salon Design é importante, né, citar, porque o prêmio é a grande inspiração, né,
para todo esse trabalho do Raiz. A gente está numa fase de reformulação do prêmio, vem novidades também aí pela frente. E a próxima edição, ela abre o ano que vem, né? Então, que fiquem ligados, assim, a partir de junho essa edição está aberta, né? Tem que cuidar no site. Tem que cuidar, nos acompanhem nas redes sociais, né? Prêmio Salão Design, nos acompanhem no Raiz também. Porque tem várias categorias, né? Desculpa te interromper, mas tem estudante, tem profissional, tem indústria, tem várias categorias. Isso, né? Na verdade, ele é o prêmio de design de mobiliário, né? Tem categoria estudante e profissional. Né? A gente diz que a indústria permeia todo esse processo, né? E ele está cada vez mais preocupado em realmente ser uma ferramenta de geração de valor para a indústria, né, e para todo o setor. Então, está mais próximo do mercado, valorizar o profissional, né, o designer tem muita oportunidade participando do prêmio. E muitos os fundadores, na verdade, do Raiz vêm do Prêmio Salão Design, né? Desse processo aí de crescimento. A gente fica muito feliz com isso, né? Ai, muito bom. Eu fico muito feliz com a tua presença aqui. É um trabalho que eu acompanho há anos e ele é espetacular. Inclusive, traz gente de fora, né? Para participar e expor aqui. Com certeza. A gente tem uma preocupação muito grande. O mercado é global, né? Não adianta. Então, a gente também tem esse olhar para todas as ferramentas de desenvolvimento setorial do Sindimóveis. Né? Então, a gente eventualmente traz jurado de fora, né? A gente tem inscritos de fora, a participação internacional dos designers é bem forte, principalmente na América Latina. Uruguai. Exatamente, né? A gente agora, pelo Raiz, vou estar participando de uma palestra, vou estar dando uma palestra agora em Medellín. Olha, quando vai ser? 25 de outubro. Agora, nesse mês. Muito legal para falar exatamente desse trabalho do Sindimóveis de design e indústria. Certo. Então, a gente está sempre com essas conexões. Ai, maravilha. Muito obrigada. Contem conosco para divulgar esse trabalho tão importante para o setor, para os designers, para as indústrias, para todo mundo, né? E no final para o varejo, também para todo mundo é importante. Obrigada, Ana. Parabéns pelo teu trabalho em particular. Muito obrigada. E informações é só acessar o Raiz Project, que a gente está à disposição. Certo. Então tá, a gente vai agora ao intervalo comercial e a gente volta falando de outro assunto conectado com ambientes. Daqui a pouquinho. Fica aí. Eu queria lembrar que a nossa RDC TV é uma TV que busca apresentar todas as informações regionais, nacionais e, obviamente, está super inserida na cobertura desse pleito, né, eleitoral que vai ocorrer domingo. Então, vai ser uma super cobertura envolvendo mais de 50 profissionais. No sábado vai ter muito serviço, informação durante todo o dia. E no domingo, transmissão ao vivo, que começa às 6 da manhã e vai até a meia-noite. Tudo sobre as eleições aqui na RDC TV. Movimentação dos candidatos, apuração, aquelas coisas todas que ocorrem, urna que deu problema, não sei, tudo a gente vai saber aqui. E há também as projeções de especialistas e autoridades no assunto que a gente quer saber, quer ouvir, né, quer antecipar o que vai acontecer e essas pessoas podem dizer pra gente. Então, vocês vão participar dessa cobertura aqui pela RDC TV, que também está nas plataformas das redes sociais. Facebook, vocês podem estar assistindo agora o programa ao vivo pelo Facebook, depois podem buscar lá, pelo Twitter, pelo Instagram, no YouTube também. A RDC TV Digital conecta o Rio Grande do Sul, que beleza, e o Brasil pelas redes sociais. Quem está fora do estado e quer saber o que está acontecendo aqui, clica no Facebook da RDC TV, que a gente conta tudo para ti. Muito bem, nós estamos aqui com o Matheus Machado. O Matheus Machado é diretor de produção da Porto Color. As pessoas adoram nos ambientes, os profissionais de mostras, colocar assim frases na parede, uma estampa de alguma coisa, até simular eventualmente, sei lá, a cabeceira da cama. Pois é, a Porto Color, o Matheus faz esses trabalhos todos, inclusive nosso carro da RDC TV, umas frases que volta e meia alguém faz uma selfie lá perto da redação da TV. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Leone. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Imagina, querido. Conta pra gente o que a gente pode fazer com adesivo, especialmente para ambiente, já que a gente está num programa de arquitetura e design. Sim, a gente trabalha com alguns tipos de adesivos que a gente consegue utilizar
para superfícies diferentes, né? A gente vai desde o adesivo básico, que a gente pode aplicar literalmente qualquer imagem no adesivo, né? Que vai de uma paisagem, de uma textura, uma foto que a gente queira colocar, vai depender até do projeto, às vezes do arquiteto, né? Para uma superfície plana. Depois a gente tem outras formas de adesivo para outras aplicações. Na verdade, assim, eu até dou uma brincada com meus clientes que é meio ilimitado, assim. O limite está na nossa imaginação, nas nossas ideias. Certo, mas assim, em que condições tem que estar uma superfície para receber um adesivo? Tu me contava lá antes da gente começar o programa que, inclusive, tu pode sobrepor. Tem um papel de parede, enjoou, quer colocar outro, pode colocar por cima. Oi, eu não sabia. Isso. O que acontece? O básico, né, o inicial, que normalmente é pedido para fazer uma aplicação de imagem, é uma parede plana com uma pintura lisa e branca. Esse é o básico. O que a gente pode correr atrás de solução? Tem um papel de parede que enjoou, até como tu mesmo falou, ou às vezes tem uma pintura muito escura no ambiente e quer colocar uma imagem por cima. Normalmente, ou talvez antigamente, né, na forma mais tradicional, era solicitado que a gente pintasse de branco a parede para sobrepor. Hoje a gente trabalha com adesivo que recebe a tecnologia e o nome de blackout. Ele é preto por trás, onde tem a cola, e ele tapa a iluminação da parte de trás da superfície. Ou seja, não aparece literalmente nada. Depois a gente olha nas imagens ali, a gente tem alguns exemplos. Certo, então a gente pode tapar, mostrar, né, as imagens que a gente tem para entender melhor, né? Porque é possível fazer loucuras com adesivos. Me conta o que a gente está vendo aqui. Esse azulejo colorido aí, na verdade, é um adesivo. Não é um azulejo? Não é um Mateus. azulejo. Meu Deus. Na verdade, é um padrão que a gente encontrou, né? Pode ser encontrado na internet, comprado por sites que vendem padrões. Mas também pode ser criado por alguém. Pode ser criado por um Vamos artista, aqui dar claro. trabalho para os designers. Vamos fazer junto, Matheus, claro. pelo amor de Deus. Não, com certeza. Não é? Com certeza. Não fiquem comprando tudo pronto aí, não. Pode ter um trabalho especial, né? Único. Aí a gente tirou uma mas... foto mais de perto, mostrando uma parte do processo. Pode ver que o azulejo antigo era aquele branco mesmo, com rejunto. Ah, sim, tu colocaste ali pra gente ver coloquei uma parte do processo. Na comparação. Esse aí, casualmente, eu não tenho um totalmente sem adesivo, ele não veio a foto. Então, eu peguei essa do processo que é para ter uma ideia. Certo. E ele sobrepõe a superfície. Olha só. Eis nosso veículo. Isso. Esse é o carro da RDC. A gente fez praticamente todo o material de identificação visual da parte de fora da RDC. Foi um trabalho que nos deu bastante orgulho no final. Aquela fachada tem a ver com vocês? Sim, veio totalmente. O layout veio da agência, é claro, e a fachada a gente fez com uma placa de PS, porque não era plano justamente na rua. Explique para o telespectador o que é uma placa de PS. O PS, ele é um material que a gente usa que substitui o acrílico, né? Ele imita uma chapa de acrílico, porém de outro material, e ela é plana e permite a colagem dela em várias outras superfícies não tão planas assim. Então a gente pode ver... quem chega aqui na TV, olha a fachada, chama atenção, né? Cheguei na TV, né? Não há dúvida, não precisa nem olhar o número, porque a adesivagem já mostra. Eu trouxe... Aí uma foto de antes, né, Matheus? Isso, é uma foto do antes, uma geladeira tradicional, que funciona e tudo, porém já enjoou, já deu, e a gente fez uma coisa bem legal nessa geladeira aí. Ah, que bacana. Botei algumas fotos tem uma ou duas fotos do processo, né? E depois a gente vai ver ela pronta. Eu recentemente vi na Casa Cor, Rio de Janeiro, uma geladeira, um refrigerador. Se eu não estou enganada, era com uma a face dela, a fachada do eletrodoméstico, era uma Kombi, assim, sabe aquelas Kombis bicolores, sim, assim, sim, azuis e brancas, bem icônicas, assim, ficou muito engraçado. Sim, fica legal. E aí é que tá, por mais que a gente ofereça algumas alternativas, quanto mais os artistas trouxerem para nós, ou os nossos clientes, as ideias, a gente vai adaptando, né? E vocês, quando recebem alguma demanda, internamente, tens alguma equipe de criativos que podem criar algum elemento? A gente tem quando a ideia já vem mais ou menos pronta, assim, né? Tu recebe um briefing? Isso, a gente recebe um briefing, trata algumas imagens e vai correndo atrás. Essa que a gente viu anterior ali, por exemplo? Foi da agência Singulo, que fez junto com a Zero Defect, que é o cliente deles, e mandou para nós a demanda. Nesse caso já veio pronto, o layout, tudo. A gente só fez a aplicação do paredão ali. Executou e aplicou. Certo. Esse é um adesivo jateado sem impressão, apenas com recorte nas laterais. Isso é um adesivo, não é um jato de areia. Não é um jato de areia. Gente. É um adesivo jateado, ele fica olhando assim, fica perfeito, simula 100% um jato de areia. Exatamente. A gente tem uma máquina de recorte eletrônico, então a gente faz vazado, né? Não precisa fazer impressão no jateado. Ah, certo. Entendeu? Que daí... Bem interessante.
Fica legal, dá uma quebrada para não ficar todo transparente. Sim, né? para dar um pouco de privacidade, enfim. Às né, vezes dar uma para box é graça muito no ambiente. utilizado esse adesivo também. É box de banho, né? banho. Justamente pela questão da privacidade. Olha só, e aí como o box em geral já é um acrílico mesmo, Isso, né? ele recebe. Gente, olha só, uma ideia para mudar o banheiro. E aqui estamos entrando na RDC TV. Exatamente. Conta Aí o que também que fizeste. o mesmo adesivo imitando o adesivo jateado. Esse vidro aí, ele é todo adesivado com tiras, com espaço. Fica bem legal. Esse é um adesivo só de recorte com texto, conforme tu mencionou antes, né? Sim. Ali do pessoal das vendas. As pessoas adoram frases, né, Adoram. Matheus? Tem uma demanda muito grande. É incrível. É inspiradora também, né? Tu vê, É. né? E aqui tem uma que eu gosto bastante, não me lembro qual é, mas quando aparecer eu vou dizer. Ali também o jateado, nessa Jateado da sala sala de reuniões ali, seguindo a gente- mesma ideia, né? Daí que já vem ali, o jateado apenas com recorte eletrônico formando as imagens. Fica bem interessante, né? É bem interessante. E aí... Sala da diretoria também. E isso, olha só, aquela questão Olha dos mosaicos. Isso, esse é legal porque em cima é o azulejo pronto que a gente comprou. Embaixo a gente replicou com um adesivo, porque a gente não encontrou mais o adesivo. E aí a gente conseguiu replicar, tirou uma foto em alta resolução, tratou um pouco para tirar o brilho da imagem. E embaixo a gente fez um adesivo. Ah, tá, em cima é o azulejo Em cima pessoa. é o azulejo em pessoa. Muito Isso é bem. um problema que às vezes acontece. A gente está fazendo decoração, precisa fazer uma reforma. Não acha enfim, mais, não né? acha mais. Olha que A gente solução sobrepôs com interessante. adesivo. Viu só, muito bacana isso. Sim. Essa aí é um outro adesivo que a gente tem num cliente nosso ali no Menino Deus. Gigante. Gigante, né? E o cliente enjoou Sim. desse adesivo e ele comprou a loja, adquiriu e tal, não sabia nem como é que foi feito esse adesivo, não sabia se o que tem por trás, às vezes a gente tira o adesivo, a gente não sabe o que tem atrás, a gente teve que usar a tecnologia de blackout para adesivar por cima do adesivo antigo. Sim. Eu tenho mais uma foto do processo Se aí. na dúvida, é bom, até no caso de uma loja, né, que tem que fazer uma coisa rápida e econômica, Sim. às vezes tem um final de semana para reformar, né? Colocar esse processo em cima. blackout. Como tu falasse, tira, aí vai ter que pintar, talvez, Não, nivelar. e às vezes você nem sabe como é que tá por trás, Exatamente. né? Aí fica perfeita a Interessante. imagem, não passa nada de luz, é 0%. Interessante, isso. Então, o adesivo é uma forma de reformar um espaço, Sim. um elemento da casa. De dar uma nova cara, né? Sim. Enjoou, quer mudar, dá para Sim. fazer isso, sim. E tu recebe, por exemplo, um briefing, aí tu vai no local, vê a medida Isso, e transforma como é que a aquilo, gente faz, joga assim? no computador. A gente procura, na verdade, agora nesse mercado, a gente quer fazer mais parcerias com arquitetos, com designers, para vir essa demanda já idealizada e pronta para nós, né? A gente tem trabalhado muito com o cliente final e aí sim, a gente vai no local, faz a medida. Metade da demanda, assim, já é uma foto que o cliente quer usar, já é uma imagem de um super-herói ou de alguma coisa pro filho que já achou e a gente só tenta achar ela em boa resolução, senão dá uma trabalhada ali e tenta pensar numa solução. Mas já Sim. vem a ideia praticamente pronta, né? Sim. E aí a gente aplica, claro. Mas tu queres ampliar o trabalho para adotar, enfim, Isso, exatamente. Porque a gente criativos, tem, exato. A gente começou já a entrar nesse mercado há cerca de 5 anos. A nossa gráfica existe há mais de 30 anos, né? E a gente começou a adotar uma filosofia de solução, né? A gente chama Porto Color Soluções Gráficas. Então, quando a gente começou a oferecer solução de fato, começou a vir essa demanda muito grande dos nossos clientes finais. Certo, eu achei muito interessante a questão de, né, colocar na porta do box ou replicar um azulejo que não existe mais, enfim. Tu falavas que colocaste aqui até toldo, adesivo Sim. em toldo. Isso a gente pode colocar em toldo também. Pode ser também. Ou a gente pode imprimir direto no toldo, né? E como é que funciona essa questão da incidência de sol, de intempéries? Qual é a durabilidade? Tá. A gente trabalha com uma máquina que tem a tinta com base de látex, tá? É uma das mais modernas no mercado atual. Ela tem garantia do fabricante de 2 a 3 anos para sol exposto 100%, que seria o caso daquela imagem que passou ali da garagem do carro, ali fica o sol todo dia. Para ambiente interno, a garantia é vitalícia. Então, ela não tem mais esse desgaste, que bate luz, bate não sei o quê. Ela vai desgastando. Não, a única coisa que pode acontecer é uma interferência física, né? Rasgou, bateu, alguma coisa assim, claro. óbvio, né? Certo. Mas fora isso, agora com a impressão em látex, além dela ajudar até o meio ambiente, né? Ela ser muito mais sustentável,
ela tem a durabilidade praticamente E essa infinita. peça que tu tens aí do teu lado? Eu trouxe aqui um exemplo da nossa máquina, como eu estava te falando, ela imprime várias superfícies. Isso aqui é um canvas. É uma tá? tela. Isso, a gente chama de canvas na gráfica, ela imita uma tela de pintura. Né? Pode até mostrá-la por trás aqui rapidinho, no bastidor. Então, às vezes, eu não tenho coragem, ou até não tenho como aplicar a parede inteira, fazer uma coisa, mas eu quero dar uma vida, a gente pode fazer um quadro. Ou um painel, né? Um painel, exato. Uma coisa, uma parte do espaço, Isso. enfim. A gente aceita qualquer imagem aqui, né? Certo. E a gente tem até recebido alguns artistas já que estão confiando, por exemplo, Eduardo Shoa está mandando para nós. Conheço ele. Né? Já revende para os clientes, manda direto para nós. Quando ele recebe uma demanda individual ou quando ele faz feira e tal, a gente produz lá. Tá ele fazer a certo. venda. Parabéns pelo trabalho, muito Obrigado, obrigada por ter aceito o nosso Agradeço. convite. A Agradeço. gente vai se despedir. Amanhã a gente vai ter um reprise da semana do Arquitetura e Design e a gente volta segunda-feira com o programa Ao Vivo e a Cores para você. Um bom final de semana, votem bem, assistam a RDC TV, nossa cobertura vai estar maravilhosa. Beijo, até segunda. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.